Imagine o seguinte caso concreto. A aidético tem um parceiro ou uma parceira e, objetivando passar o vírus da AIDS para o parceiro ou para a parceira, tem com esse parceiro ou parceira uma relação sexual. Com essa relação sexual, ele acaba conseguindo o seu objetivo e transmite o vírus da AIDS para o seu parceiro ou para a sua namorada. Pergunta-se, qual o crime que A cometeu? Ele cometeu o crime de homicídio tentado ou de lesão corporal gravíssima? A doutrina diverge a respeito desse assunto. Uma parte da doutrina entende que, neste caso, A responderá por homicídio tentado. Por que homicídio tentado? Porque ele, na verdade, quis matar o parceiro ou a parceira, transmitiu, então, ao parceiro ou a parceira o vírus da AIDS, mas o parceiro ou a parceira não morrerá, porque hoje existe um coquetel que impede a morte daquela pessoa que está acometida do vírus da AIDS. E a vítima, então, ficará obrigada, se não quiser morrer, a tomar medicamentos, um coquetel, para evitar a morte. Então, neste caso, o fato da vítima tomar um coquetel para evitar a morte é uma circunstância alheia à vontade do agente criminoso. Daí, segundo essa corrente doutrinária, o que A teria praticado é o crime de homicídio tentado, artigo 121, combinado com o artigo 14.2 do Código Penal. Essa, entretanto, não é a corrente de pensamento dominante. A corrente de pensamento dominante entende que, neste caso, A responderá por lesão corporal de natureza gravíssima. O crime está previsto no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2. O artigo 129 do Código Penal trata da lesão corporal. Nós temos no parágrafo 2º, no parágrafo 1º nós temos a lesão grave, e no parágrafo 2º, embora não exista uma rubrica no Código Penal dizendo que o crime é de lesão corporal gravíssima, a doutrina denominou para os crimes elencados no parágrafo 2º do 129 como lesão corporal gravíssima. E entre o rol de casos que considera a lesão como gravíssima, encontra-se o inciso 2, que diz o seguinte: se da lesão corporal resulta em enfermidade incurável. Então, a majoritária doutrina entende que A, neste caso, responderá por lesão corporal gravíssima, previsto no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2, porque causou uma lesão corporal na vítima e essa lesão corporal ela resultou em uma enfermidade incurável. A AIDS hoje não tem cura, ela pode ser tratada, mas não tem cura e, portanto, o autor, o agente criminoso, responderá por lesão corporal gravíssima. Aqui eu tenho que destacar para vocês que, embora exista essa divergência doutrinária, o STJ já tem uma posição firmada no sentido de que se trata, neste caso, de crime de lesão corporal gravíssima previsto no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2. Então, já existe uma jurisprudência sedimentada por parte do STJ no sentido de considerar esse fato criminoso como tipificado no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. Uma outra coisa, ainda envolvendo o crime de lesão corporal, que precisa ser destacado, é o que se chama de crime a prazo. Se cair numa questão de concurso público para você, o que é o crime a prazo? Você sabe responder? Um exemplo clássico, gente, de crime a prazo está previsto no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, que trata da lesão corporal grave. O artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, diz o seguinte: se da lesão corporal resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aqui eu preciso destacar que ocupações habituais aqui são ocupações rotineiras, não é? Então, se o sujeito, em razão da lesão corporal, fica impedido de andar, de caminhar, de ficar em pé, de exercer qualquer tipo de atividade rotineira, está inserido aqui no 129, parágrafo 1º, inciso 1. Então, aqui não é atividades profissionais, assim, mas sim ocupações rotineiras. Outra coisa, o crime a prazo está previsto aqui, por quê? Porque aqui o Código exige
para a configuração do crime a decorrência de 30 dias. A lesão corporal só será de natureza grave se o sujeito ficar impedido de exercer as suas ocupações habituais, rotineiras, por mais de 30 dias. Então, trata-se aqui do que se chama de crime a prazo. Para sua configuração, para a configuração desse crime, precisa do transcurso desse prazo de 30 dias. E aí, como que é feito na prática? No 31º dia, faz-se uma perícia e a perícia, então, deve identificar de forma concreta se a vítima realmente ficou impedida de exercer as suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Se ficou impedida de exercer as suas ocupações habituais por mais de 30 dias, está configurado o crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no 129, parágrafo 1º, inciso 1. Se a perícia, no 31º dia, chegar à conclusão de que a pessoa já pôde exercer as suas ocupações habituais, por exemplo, no 25º dia, não estará configurada a lesão corporal de natureza grave. Agora é interessante porque dúvidas poderiam surgir a respeito do momento em que se consuma o crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no 129, parágrafo 1º, inciso 1, e também a partir de que momento começaria a contar o prazo prescricional, já que a gente sabe que, em regra, o prazo prescricional começa a correr a partir da consumação do crime. Vejam, no crime a prazo, o crime ele se consuma com a realização da conduta. Não precisa aguardar o transcurso do prazo para a consumação desse crime. Basta a realização da conduta, havendo a lesão corporal, o crime a prazo já estará consumado. Feita a perícia no 31º dia, se ficar identificado o impedimento do exercício da ocupação habitual por mais de 30 dias, configurado estará a lesão corporal de natureza grave. Se a perícia identificar que não houve o impedimento do exercício da ocupação habitual por mais de 30 dias, desclassifica-se o crime para lesão corporal de natureza leve. Outra coisa, a consumação ocorre com a realização da conduta. Se a consumação ocorre com a realização da conduta, isso significa dizer que o prazo prescricional para esse tipo de crime ocorre com a realização da conduta. A partir da realização da conduta é que o prazo prescricional começa a correr, tendo em vista que a consumação também ela se dá com a realização da conduta. Então são coisas diferentes. O crime a prazo, ele se configura com o transcurso do prazo de 30 dias, nesse caso, mas a consumação ela ocorre com a realização da conduta. E se a realização da conduta já perfaz a consumação do crime, significa dizer que o prazo prescricional começa a correr a partir da realização da conduta. Outra coisa importante, o médico não pode, por exemplo, num caso em que A venha a ferir B, o médico não pode, por exemplo, fazer um laudo pericial dizendo que está configurada a lesão corporal de natureza grave, prevista no 129, parágrafo 1º, inciso 1, tendo em vista que a lesão causou o impedimento do exercício das ocupações habituais por mais de 30 dias. Ele não pode fazer esse prognóstico. Por quê? Porque a medicina não é uma ciência exata e essa situação pode variar de pessoa para pessoa. Então, esse tipo de prognóstico não serve para a configuração da lesão corporal de natureza grave. É imprescindível que se faça no 31º dia ou depois uma perícia e que a perícia ateste que realmente a pessoa ficou impedida de exercer as suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Somente com essa perícia complementar, identificando que a vítima ficou impedida de exercer as suas ocupações habituais ou rotineiras por mais de 30 dias, é que estará configurada a lesão corporal de natureza grave prevista no 129, parágrafo 1º, inciso 1, que chama-se aqui de crime a prazo, porque para sua configuração ela depende do transcurso do prazo de 30 dias. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se estiver gostando dos vídeos que estamos colocando no canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e também de dar um joinha aí no vídeo para que o nosso canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.